Deus, quem nos assiste, também glória a Deus. Outra vez, né? Continuamos, estamos aqui na casa do Senhor. Ele nos dá a oportunidade de poder estarmos aqui. É muito importante esse trimestre para nós, o início de ano. E o Senhor... Obrigado. Deus tem suas formas, seus meios, e nós sabemos que os profetas, Deus usou várias formas, tempos diferentes, também as razões, os predicados, as formas. Deus tem o controle de tudo, porque quando fala do passado e do presente e do futuro, ninguém melhor do que Deus para dominar isso tudo, né? E se aqui estamos, Deus já sabia desse dia hoje, e alegramos outra vez por estar aqui. É uma alegria grande os irmãos estar aqui somando conosco. Esse tema é um tema muito importante. Vamos pedir a Deus que Deus possa nos fazer somar em aprendizado, com toda a igreja aprender, sobre Ezequiel, né? A chamada do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel é tido como o livro das visões, muitas visões. O profeta é considerado como o profeta do juízo e da glória de Deus. Ele profetizou coisas do passado, do presente, da ocasião em que ele vivia, e também prediz também coisas do futuro que já aconteceram e ainda irão acontecer. O profeta Ezequiel está dentro desses profetas aí, da qualificação dentre os 4 maiores profetas do Antigo Testamento. E nós vamos aí abordar, mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel. Essa é uma abordagem, ela é precisa para nós ter essa informação. Tem informação demais, viu, irmãos? Quanta riqueza tem, e eu fico fascinado quando eu começo a ler a Bíblia, e nós nunca vamos dar conta de dissecar tudo, mas o Espírito de Deus controla sobre nós, faz da forma com que precisamos, não mais do que precisamos, porque Deus não é mais hoje ou menos do que foi ontem. Deus é eterno, não há sombra de mudança em Deus, nem dúvidas em Deus. E essa ocasião, nós podemos entender que já são o quê? Se perfaz o quê? Se foi aí em torno de 600 anos antes de Cristo, então vamos dizer aí que tem 2.650 anos o que aconteceu ali, o profeta Ezequiel sendo usado, levado cativo à Babilônia, e Deus deu as revelações para ele, e ele é o autor do livro, todos nós sabemos, e ele próprio escreveu. E nós vamos aprender muito, mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel, ressaltar a incumbência do profeta. Quantos profetas tem aqui nesta noite? Todos aqui são profetas, viu, irmãos? De uma forma direta ou indireta, são profetas de Deus. Profetizar na vida das pessoas, na família, na igreja, no trabalho, nos parentes. Até aonde? Só aqui em Jerusalém? Só aqui em redor do Jardim América? Não. Até os confins da terra. E isso, irmãos, é incumbência de fazermos isso. É mandamento. Você já imaginou um cara levado, prisioneiro, escravo, sujeito lá, mudanças de hábitos culturais, alimentos, cultura, de aprendizado, e ele ensinar o povo? É porque Deus move. Aí por isso que é bom João 15,16, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. Foi Deus que escolheu o profeta Ezequiel para levantar ali, e outros profetas ali que antecederam a ele, Ele é aí da escola aí do profeta Jeremias, e é uma soma entre Jeremias, Daniel, Ezequiel e Daniel, Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. São profetas aí de grande destaque. Lógico que tem outros profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Davi foi profeta também.
Davi foi profeta, né? E aí por aí vai. Então, o profeta é considerado como o profeta do juízo da glória de Deus. É chamado para profetizar em pleno cativeiro babilônico. Isso nós estávamos falando aqui. Um cara preso, oprimido, tirado, arrancado os direitos dele, de ir e de vir, e aí levar a palavra, né? E teve incumbência. Deus incumbiu ele, teve mandamento para ele ir lá profetizar para o povo ter um clareamento de que Deus ia restaurar Israel. Por que Israel entrou nesse processo, foi levado cativo? Aquilo que nós já falamos e os irmãos aqui local já sabem, de cor e salteado. Israel vivia uma gangorra espiritual, né? Quando estava obedecendo, jubilava, ganhava, passava, né, só alegria. E quando não obedecia, ia para postes ídolos, ia para apostasia, né, ia para outras coisas mais delicadas, mais agravantes. Aí o povo vinha e Deus usava, né? E primeiramente Deus avisava, e Deus faz isso com nós hoje também. Primeiramente Deus nos avisa, sim ou não, irmãos? Deus nos avisa, Deus avisa a igreja. E Deus usa profeta na igreja hoje? Claro que usa, sim. Usa em muitos, não são poucos. E nós estamos aqui nessa incumbência de aprender, e é mandamento para nós fazer o ID, né, o mandamento de ID, anunciar. E também o terceiro tópico, né, expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Primeiro nós queremos fazer aqui um pano de fundo com os irmãos, coisa que os irmãos já sabem. Nós queríamos fazer aí só uma breve síntese, né, desse contexto histórico de Ezequiel. Quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos da Babilônia, para onde fora levado em 597 a.C. Por isso que eu arredondei para 600 anos, mais algumas coisas, que nós já está em 2020, de Jesus até nós, 2022 anos, né, catalogado. Então, se você somar mais 600 anos, aí, 610, vamos para uma soma aí isso aí faz 2.630, 2.640 anos, vamos pôr aí, né, para mais ou para menos, que isso aconteceu com esse profeta Ezequiel. Pois bem, olha só, Ezequiel é um profeta de grande peso no Antigo Testamento, nós sabemos disso. Foi ele que usou o título preferido, presta atenção nisso aí, que foi o profeta que usou o título preferido de Jesus. O que Jesus muito falou nos evangelhos: Filho do homem. Então você vai ver isso aí mais de 90 vezes dentro dos 48 capítulos que compõem o livro de Ezequiel, que por ele foi escrito. Então são 90 vezes essa frase aí, filho do homem, né? No início aqui do texto de referência, já diz aí, né? E disse-me, filho do homem. Está aí. E disse-me, filho do homem. Põe o quê? Põe-te em pé e falarei contigo. Deus fala conosco hoje. Quantos aqui que Deus já falou hoje, irmãos? Glória a Deus. Então, essas 90 vezes em relação a si mesmo. Foi levado cativo para a Babilônia e é considerado incluído no grupo de cativos relatado em... Eu quero que coloque aí no telão, por favor, Eliabe. 2 Reis, capítulo 24, lá no versículo 10. Eu lendo isso e estudando, irmãos. Irmãos, olha, nós pecamos, nós erramos, nós somos frágeis e limitados. Mas se o Senhor nos fortalecer, como lá Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor nos fortalecer, nós vamos saltar muralhas, nós vamos vencer. Se o Senhor nos promover e ofertar isso aí, porque Ele é que nos escolheu. Mas olha só, se você for ler, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, se você for ler esse capítulo 24 de 2 Reis, começa lá o rei Joaquim, sujeita-se à Babilônia, o início do cativeiro de Judá, lá no versículo 8 desse capítulo 24, o reinado de Zedequias e sua rebelião, Jerusalém é sitiada e tomada. Lá
Antes, do profeta Ezequiel, o profeta Isaías já indicava esses indícios aqui, o que aconteceu e o que viria a acontecer com Israel no futuro, que se Israel não obedecesse, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu? Um episódio que tem aí, uma grande relevância. Eu tive no museu, tive a oportunidade de entrar no museu do Holocausto, lá em Jerusalém. Lá, irmãos, quando você entra, tem um suporte, tudo de lenços, são, como é que fala? Eles são higienizados, mas eles são lacrados, para a pessoa pegar os lenços, porque todo mundo que entra lá, na saída é grande, é muito grande, tá? Eles têm slides lá dentro, tem gabine de slides, o momento que foram filmados ali, naqueles países da Europa, Polônia, Tchecoslováquia, na Itália, na França, na Inglaterra, na própria Alemanha, e por aí vai. E o pessoal, e tem, na entrada, tem uma bola muito grande, e ela fica girando, e naquela bola são milhares de fotos de crianças, e fica falando o nome das crianças, e aquela bola, mas ela é grande, é um globo, não é uma bola, é um globo grande, mas muito grande. Tem os lenços, quando você já entra, tem os lenços para você pegar, e aí, quando você entra, se você não volta, você tem que ir até o final, não pode voltar, só se tiver uma emergência. São labirintos, tem essas salas que tem esses slides, mostrando os episódios da filmagem que aconteceu na Segunda Guerra e o Holocausto. Coisas, irmãos, que são, assim, chocantes. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram ali penalizados, sofridos. Mais de 6 milhões de judeus perderam suas vidas. Então, um lugar assim de muita reflexão quando você entra. E aí você vai ver a história de Israel, vai ver isso aqui que está na Bíblia. O que já aconteceu com o povo de Israel é coisas assim para nós ficarmos em alerta no fator de desobediência com relação à palavra de Deus. Então, olha aí, o versículo 10 ao 16 de 2 Reis, o capítulo 24. Olha o que diz aí, versículo 10 a seguir. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém, a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou diante da cidade, quando os seus servos já estavam sitiando. Então, Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei da Babilônia, juntamente com sua mãe, seus servos, seus líderes e seus oficiais. No 8º ano do rei, no seu reinado, o rei da Babilônia o levou preso. Ele levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real, e destruiu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e levou cativa toda a população de Jerusalém, como também todos os líderes soldados, 10.000 cativos, e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Também levou Joaquim cativo para a Babilônia. Da mesma forma levou a mãe do rei, as mulheres do rei, seus oficiais, os poderosos da terra, cativos de Jerusalém para a Babilônia. O rei da Babilônia também levou 7.000 soldados e 1.000 artífices e ferreiros cativos para a Babilônia, todos eles valentes e capazes de guerrear. O rei da Babilônia constituiu Matanias, tio paterno de Joaquim, rei, em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. E aí, Jerusalém é sitiada, o capítulo 25, o versículo 2: a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias, no dia 9 do 4º mês, quando a fome da cidade era tão intensa que não havia mais alimento para o povo da terra. Os muros da cidade foram quebrados e todos os soldados fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade em toda a volta, e o rei fugiu em direção a Arabá. Mas o exército dos babilônios, olha só, o tanto que esse povo, a crueldade desse povo, irmãos, presta atenção aqui agora. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Porém, todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia em Riblá,
em Ribla, aliás, não é Ribla não, em Ribla, que lhe definiu sua sentença. Degolaram seus filhos, os filhos de Zedequias à vista dele, furaram seus olhos, penduraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. E aí vai tanta coisa, eu li isso aqui só para você ter uma noção, nós temos uma noção de crueldade que o povo passou. Isso aqui é só um ponto, só uma reflexão. Então, o povo foi levado cativo à Babilônia, e é considerado incluído o grupo de cativos, que é esses aí, nós lemos aqui. Ezequiel profetizou durante 22 anos em Babilônia, recebeu a chamada de Deus para o ministério no ano 593 a.C., 3 anos depois de estar no cativeiro em Babilônia, depois de Daniel, alguns anos. Ezequiel, um profeta e também sacerdote, preocupou com as coisas relacionadas ao culto a Deus, preocupou-se com o templo, com o altar, preocupou com as ofertas, com o sacerdócio, com os sacrifícios e também a glória de Deus em forma de Shekinah. A destruição de Judá e Jerusalém ocorreu em 3 etapas. Foram 3 etapas que ocorreu a destruição de Judá. Primeira etapa, Nabucodonosor conquistou Jerusalém e levou cativa várias pessoas importantes. Foi nessa época que Daniel e seus amigos foram escravizados. Segunda ocorrência de invasão, a da destruição de Judá. Nabucodonosor levou 10.000 pessoas, inclusive Ezequiel estava no meio destes. Terceiro, Nabucodonosor cercou a cidade e depois de um tempo destruiu Jerusalém literalmente. Mais um pouquinho para a gente caminhar, para ir finalizando, é só essa breve síntese aqui, do contexto histórico. Ezequiel nasceu por volta de 622, foi levado para Babilônia em 597, ou supostamente também 597 ou 596 a.C., morou na cidade de Tel Abib, próximo ao rio Quebar, que é um canal navegável naquela região, naquela época. Ele exerceu o ministério entre os anos 592 e 570 a.C., e morreu em cerca de 560 a.C. Perfazendo aí, faz uma conta aí, 622 menos 560, para nós acharmos aí a idade de Ezequiel. Dá o quê? 62 anos, não é isso? Então é isso que nós temos de informação de Ezequiel, da vida dele. O livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 palavras: chamada, a primeira palavra chamada, a segunda julgamento e a terceira restauração. Eliabe, ou Abis, podia abaixar esse ar para nós aqui, por favor, porque senão eu vou ficar rouquinho daqui um pouco, por gentileza. Olha só, o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 palavras, aquilo que nós falamos aqui agora há pouco, Primeira palavra, a chamada. Segunda, o julgamento. Terceiro, restauração. A primeira trata da chamada de Deus para Ezequiel. Deus chamou Ezequiel. Esse é o primeiro ponto. A segunda fala do julgamento de Deus contra Judá e os gentios. A terceira fala da restauração de Judá e Israel unidos como um só povo de Deus no milênio. Já é um relato da profecia predizendo para o futuro. Ezequiel é um profeta muito mais especial do que muitos leitores da Bíblia imaginam. Ele viu e escreveu muito do passado, do presente e do futuro, que até hoje ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Pode-se dizer de um resumo do livro de Ezequiel em 5 sessões. Eu escrevi isso aqui, essas 5 sessões. Nós vamos entrar mais no 1 e no 2, vai dar prazo. Na primeira sessão vai, obviamente, do primeiro capítulo, primeiro versículo, vai até o capítulo 3, e o versículo 27. O livro de Ezequiel, de forma resumida, da chamada de Deus, dirigida a Ezequiel para o ministério de profeta. Vale lembrar que ele não
se ofereceu, presta atenção nisso aqui, irmãos. Vale lembrar que Ezequiel não se ofereceu a Deus, mas o Senhor o chamou para a sua obra. É diferente o chamado de Deus e quando não tem o chamado de Deus. Ezequiel foi porque foi chamado, Deus fortaleceu ele. É aquilo que o apóstolo Paulo fala que nós sabemos aí: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus verdadeiramente fortalecer mesmo. Se Ele não fortalecer, nós não podemos. E Ezequiel pôde por quê? Porque ele foi escolhido e chamado por Deus. Então vale a pena lembrar que ele não se ofereceu a Deus, mas o Senhor o chamou para a sua obra. Isso representa legalidade para ter autoridade. E eu anotei que eu já falei isso aqui com os irmãos. Para ter autoridade divina na obra de Deus. Tem autoridade quem está debaixo de autoridade. O que implica isso? Quem não submete a autoridade, não respeita a autoridade, não tem como falar de autoridade. Presta atenção nessa frase, tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Isso para nós dentro da igreja, irmãos, é vital. Eu não posso infringir o departamento da EBD. Eu posso somar, eu posso dar um alerta, eu posso dar uma sugestão, eu posso propor uma proposta, porque são departamentos, são estabelecidos, são estruturas dentro da igreja. Eu ou qualquer outra pessoa, nós não pode demandar deliberadamente em um departamento já chegando e desfazendo, seja qualquer outra autoridade eclesiástica que esteja na igreja. Isso é desfazer daquilo que é ordenado e é constituído, que Deus permitiu dentro da igreja e no ministério. Está entendendo o que eu estou falando? Então Ezequiel foi chamado, ele não se ofereceu a Deus, mas foi o Senhor que o chamou para a sua obra. Por isso que é magnífico o livro de Ezequiel, esses 48 capítulos. Tem capítulos aí que são marcantes, né? O 37, vale de ossos secos. O 14 fala dos profetas, da profetisa. O 34 fala dos pastores, a ala B, que vai até, do primeiro versículo até o 10, fala dos pastores que são lobo, e o restante, o pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então presta atenção, tem autoridade quem vive debaixo de autoridade. Quem não entende o processo de submissão à palavra, quando fala submissão na igreja é submissão à palavra de Deus. É esse nome aqui que impera, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Agora as ordenanças, as lideranças são constituídas. Por isso então, um líder, por exemplo, nós temos um exemplo muito clássico aqui do nosso pastor presidente. O sinal deve estar vendo lá. Deus abençoe a vida do meu pai e minha mãe, continue, vai bem, graças a Deus. Eu nunca vi ele chegar arbitrariamente em eu nunca vi, chegar arbitrariamente, com prepotência, arrogância, em um departamento e fazer desfazimento. Por isso que essa lição prática da vida de Ezequiel traz para nós. Tem autoridade quem vive debaixo de autoridade. A autoridade maior que nós temos na igreja, esse nome aqui, ó, Jesus Cristo. Então, uma liderança aqui não pode chegar na EBD deliberadamente e fazer desfazimento. Pode chegar com alerta, com aviso, com proposta, com visões, com soma para adicionar, dar resultado da multiplicação. A palavra de Deus, nós temos que aprender isso, trabalha com multiplicação. Quando fala do ID, é para nós alcançar vidas, para não deixar vidas ir para o inferno. Quanto mais vida nós puder alcançar, que nós puder evangelizar, que o evangelho alcançar, abraçar, é salvação. Nós estamos fazendo o cumprimento da palavra de Deus. Então, vale a pena lembrar que Ezequiel não se ofereceu a Deus, mas o Senhor o chamou. Vida com Deus, aquilo que nós falamos, vida com Deus precede o trabalho para Deus. Minha vida com Deus precede o trabalho para Deus. Aquilo que nós falamos, minha boa intenção não garante a aprovação de Deus. Irmão, sabe isso aqui demais da conta. Foi assim na vida de Paulo. Antes de trabalhar na vida de Paulo, o que Deus fez? Antes de usar Paulo, Deus trabalhou na vida de Paulo. De que forma? Levou para Tarso 10 anos, fazendo um treinamento com ele. Antes de usar Moisés, Deus usou ele, trabalhou na vida dele, quanto tempo? 80 anos, 40 no Egito, para ele aprender toda
a ciência do Egito, aquela coisa toda, mais 40 anos no deserto. Ele constituiu família. Aí Deus usou ele quanto tempo? Mais 40 anos, para andar com o povo, tirar o povo do Egito. Elias, Deus trabalhou na vida de Elias 3 anos e meio, e usou ele apenas um dia no cume do Monte Carmelo. Isso aqui nós já falamos. Deus não tem compromisso com obreiros oferecidos, mas somente com ministros escolhidos e chamados por Ele. Deus não tem compromisso. Por isso que o compromisso, que quando Deus levantou o profeta é diferente. Deus chamou, Deus já vem, Deus capacita, Deus faz tudo. Essa é a diferença. Então, essa é a primeira sessão que narra para nós aí do capítulo 1, versículo 1, do capítulo 3 até o 27. A segunda sessão, capítulos, é do capítulo 4 ao capítulo 24. O profeta trata de juízo de Deus contra Judá e Jerusalém, avisos e advertências. Vinham sendo dados há muito tempo, mas os judeus não dando atenção à palavra de Deus. Daí o aperto chegou e a ira divina explodiu e ninguém pôde controlar. O que é isso? A paciência de Deus tem limite. Sabia disso, irmãos? Tem limite. Tem limite. Pessoa vai, e não para. Deus afasta, né? Então, essa é a segunda sessão. A terceira sessão, dos capítulos 25, o versículo 1, vai até o capítulo 32, o versículo 32. As profecias de Ezequiel se estendem ao redor para várias nações. Deus aponta diferentes nomes de países vizinhos de Judá e decreta diversos castigos contra eles. Muitos desses países, alvejados pela profecia de Ezequiel, estão sofrendo até os dias de hoje, e alguns já não existem mais. Essa é a terceira sessão. A quarta sessão vai do capítulo 33, do versículo 1 ao 39. O peso das profecias é amenizado, o povo aparecem palavras de esperança para o futuro. Ezequiel, que não tinha o privilégio de escolher palavras, profetizava segundo as ordens do Senhor. Quando a palavra era dura, ele entregava com dureza mesmo. Quando era de esperança, ele falava com amor. Quinta e última, sessão, dentro dos 48 capítulos de Ezequiel. Isso aqui é um pano de fundo, é um resumo do contexto histórico. Na quinta e última sessão, vai do capítulo 40, do versículo 1 ao 48, versículo 35. Ezequiel traz a esperança da reconstrução do templo de Jerusalém, restauração do sistema sacrificial, divisão das terras para as 12 tribos e de Israel unidas. Então aqui eu fiz um resumo. Os profetas, homens enviados por Deus, toda a vida, e tem até hoje, o aparecimento de um profeta o aparecimento de um profeta era a marca, com certeza era a marca que estava acontecendo: rebelião, apostasia, e idolatria. Os profetas elevavam a voz em ressonante protesto contra a idolatria, corrupção e cegueira prevalentes, o que acontecia em Israel, aquilo que nós falamos, gangorra espiritual, e seus dias, chamando a nação para voltar para Deus. Isso é um pano de fundo de um contexto histórico dentro dos 48 capítulos. Eu consegui fazer isso aqui e nos alcança isso aí. Pois bem, longe da terra natal. Ao receber a chamada, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal. Começou a viver em outra cultura, viver sob pressão, viver com outra alimentação, mas também passou a sonhar em meio ao cativeiro. Quem tem a Bíblia aberta aí? Vamos lá no Salmo 137. Esse Salmo 137 são salmos precatórios. O que são salmos precatórios? São salmos que as pessoas pediam a Deus para que vingasse dos seus inimigos, que Deus, aquela dor deles, eles queriam que Deus, Deus pesasse a mão desses inimigos. Então, olha só, o Salmo 137, ele é composto e lembra dessa situação, relata Israel, o sofrimento de Israel. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos.
recordando-nos de Sião, né? Nos salgueiros que lá havia penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira, escravizado, humilhado, né? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que a minha língua se prenda ao céu da boca se não me lembrar de ti, e eu não proferir Jerusalém a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasaia, arrasaia, até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuiu. Olha só aí, aqui é o versículo que está implicitamente relacionado ao salmo, contendo ele como um salmo precatório. Aqui, ó: filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha só, o sofrimento de Israel passou ali por desobediência. E isso, para nós hoje, vale a pena refletir muito, porque a desobediência tem um preço caro. Demora 6 meses, 1 ano, 10, 15, 20, mas a conta chega. Essa é a grande verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus, então, esse tópico 1, longe da terra natal, mas ele Ezequiel não deixou de ter a participação de ajudar aquele povo e aquela nação. Muitos dos que vivem em terras estranhas gostariam de voltar à sua terra natal. É um sonho voltar do exílio, da escravidão, ou sair de uma coisa que nos prende em um lugar que não sentimos alegria. Coisa triste é você estar num ambiente onde é que você não é alegre. Presta atenção que eu vou dizer para os irmãos aqui. Todo mundo aqui sabe cor e salteado. É bom você chegar na casa de alguém e não ser bem recebido? É bom? Você consegue? Você fica alegre? Nós não damos conta, vamos ser sinceros. Pode ter um arzinho de hipocrisia ali de uma hora para outra e acontecendo, mas não consegue. Quem não consegue ser hipócrita não dá conta. Porque tem gente que é campeão para ser, tem título, né, de hipócrita, né? Você não consegue. Agora você imagina esse povo. Eles não estavam alegres ali. Como alegrar? Perderam tudo, perderam seus pertences, perderam seus bens, famílias, costumes, tradições, escravizados, né? Tudo em decorrência do pecado. Tudo em decorrência do pecado. 2, exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Esse aqui que você está falando aqui, né, pastor? Tem só 8 dicas aí, né? Obviamente tem muito mais, mas aqui tem 8 aqui que nos faz repensar em tudo, né? Em tudo. Exigências feitas por Deus ao profeta. Deus exige do profeta. Deus exige, né? E de quem ouve também. A igreja ouve, Deus exige de nós. O que Deus exige de nós? Adoração, amor, fidelidade, temor, obediência, submissão, ousadia. Deus requer isso de nós, da igreja. Compromisso. Deus requer isso de nós, é ou não é? Isso nós estamos fazendo aqui, não é para alegrar A e B, não. É para estar na casa de Deus, alegrar a Deus, somando lá no céu a nossa vida cristã, prática. Então está aí, ó. Primeiro, a chamada implicava em se pôr de pé, se dispor, sair da acomodação e da inércia, do automático. Nós precisamos sair do automático. A pandemia está querendo colocar nós em casulo, enclausulado, diante de uma TV, em casa, e aí de repente a síndrome, né, da desculpa vai permeando. Não, depois não deu. Não, depois não deu. Obviamente, nós ficamos receosos, né? Nós nunca vimos nessa geração nossa, pelo menos a minha, né, Abs? Nossa, não vimos isso aí, uma pandemia. Nós temos, né, informações, né, gripe espanhola, peste bubônica, a peste negra e tantas outras aí. Trouxe consequências funestas,
no globo, mas da dimensão, da proporção dessa pandemia Covid-19, não. Atingiu os 5 continentes. Por que atingiu os 5 continentes? Os continentes ficaram mais próximos. Como ficaram mais próximos? Aviação, embarcação, os recursos. Você pega, se você entender o inglês, dominar o inglês e tiver dólar e pôr no bolso, você pode ir lá para o aeroporto de Santa Genoveva e falar, vou lá para o Himalaia, né, na Malásia, os malaios. Vou para a Sibéria, vou para a Rússia, vou para a Índia, vou para os tigres asiáticos, Taiwan, Bangladesh, e por aí vai. Só você falar inglês, entender, e colocar dólar no bolso. Por quê? É a língua mais falada no planeta, mais conhecida, e a moeda aceita em qualquer lugar, até na Lua, se brincar. Dólar, você, né, já estão pagando aí, já está tendo um turismo, né, espacial, já aconteceu aí. Então, por aí vai. Então, nós devemos sair da acomodação, do automático, né, da preguiça espiritual. Nós precisamos. Esse ano nós precisamos trabalhar tudo com decência e ordem, tudo programado, tudo com obediência, tudo com submissão, com cautela, tudo com cautela, porque isso aí é um aprendizado dessa pandemia. Nós não negamos essa pandemia, não subestimamos, que nós falamos com os irmãos aqui domingo e sexta-feira, nós não sabemos o que pode desencadear, e agora tudo virou surpresa, vai ser surpresa para nós, são fatos, porque é impossível evitar o inevitável. A questão das profecias de Ezequiel para o povo de Israel foi impossível evitar. Foi ou não foi? Está aí, dentro da revista, aí você sabe isso. Então, precisamos sair da inércia. Por isso que Deus pediu, coloca de pé. Igreja sede do Ministério Jardim América, coloca de pé. Coloca em prática o que a Bíblia, o que eu peço para vocês. O meu nome está aqui. Saia da inércia. Saia do comodismo. Saia do automático. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele, liberalmente, dá as ideias, dá as estratégias, que as metas, irmãos, possam ser as metas de Deus para nós esse ano. Porque as metas de Deus, dá certo, porque aqui vai falar aqui, no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle, na hora dEle. Deus faz dessa forma, Ele usa quem Ele quer, da forma dEle. Onde você não espera, é que Deus faz. Então Deus sempre nos surpreende, porque Ele é Senhor, Ele tem um domínio. Segundo aí, depois do chamado, é preciso falar em nome do Senhor. Se nós somos, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala para nós termos uma mente renovada, não nos conformar com o esquema desse mundo. Se nós temos o chamado, nós vamos falar tudo em nome do Senhor, tudo para a honra e glória dEle. Eu pertenço à igreja, trabalho na igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus sempre, glória a Deus sempre, glória a Deus sempre. Terceiro aí, depois de assumir a chamada, é preciso falar, quer ouçam, quer deixam de ouvir. É incumbência para nós, é mandamento. Quer ouvir ou não, mas fale de Jesus. Paulo diz para nós, instar. Olha, insta a pessoa, insista com a pessoa, fala, com sabedoria, mas fala, é incumbência. O quarto, aí, as exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Depois de receber a chamada, é preciso se destacar no meio em que vive, porque o povo tem de saber que ele é profeta. Destacar de que forma? Como estrelato? Não, a estrela que tem que brilhar é quem? Jesus. Esse palco aqui não é lugar de marabalismo espiritual. Esse palco aqui, esse púlpito aqui, é lugar de relatar a estrela que brilha maior, Jesus Cristo. Então, depois de receber a chamada, é preciso se destacar no meio em que vive. De que forma que nós vamos destacar? Obediência, humildade, todo esse kit. Todos nós, sensatez cristã. Praticar sensatez cristã. Depois de receber a chamada, o quinto aí, a quinta exigência. Depois de receber a chamada, é preciso se impregnar da palavra de Deus. Aí é onde é que entra. Como que eu vou falar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não domino, que eu não tenho conhecimento? Aí é aquilo que nós falamos, evangelho raso, aguado, sem consistência e talvez sem procedência. Fazendo o evangelho produto,
do púlpito, balcão, e a membresia como cliente. A igreja não é tratada dessa forma. A igreja não é tratada dessa forma. Depois de receber a chamada, é preciso se destacar. Depois de receber a chamada, é preciso se impregnar da palavra. A nossa mente precisa ser, coloca aí, Eliabe, por favor. Romanos 12, 2. Comer a palavra. Ezequiel foi relatado para ele o rolo. Come esse livro, as palavras. Olha lá. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Está cheio de esquema religioso. Está cheio disso aí. O ativismo religioso está cheio disso. O sincretismo religioso está cheio disso. Então, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Quando fala transformada, renovada a nossa mente, é isso aqui, ó. Estar impregnada a palavra de Deus na nossa mente. Porque só a palavra pode mudar nossos pensamentos. Só a palavra nos habilita a continuar na jornada cristã. Somente a palavra nos vai fazer reconhecer que realmente nós somos pecadores, somos necessitados de Deus, somos frágeis, pequenos diante da grandeza incomparável de Deus. Somente a palavra. Então, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, e por aí vai. E para depois oferecer aos outros. Quem não tem para si, olha só, quem não tem para si mesmo não pode oferecer aos demais. E tem muita gente que não tem e quer cobrar. Existe muita gente. Não falo só o nosso meio, não. O mundo lá fora. Cheia de gente que quer pregar um Cristo diferente do nosso. Um Cristo híbrido, né? Um Cristo relativista. Um Cristo humanista. Um Cristo secularista. Querem pregar isso aí lá fora. O mundo vem permeando e vem fazendo isso aí. E a igreja não, a igreja permanece. Ezequiel, quando foi para falar duro, falou duro. Quando foi para falar com amor e esperança, foi com amor e esperança. Arrependei-vos, vocês estão sobre o pecado da idolatria. E outras coisas por aí. Quem não tem para si mesmo não pode oferecer aos demais. A sexta exigência: para receber a chamada não pode temer o povo, nem as palavras que saem deles. Quem recebe a chamada não pode se assustar com o que está aí? Sarças, espinhos e escorpiões. Se Neemias fosse preocupar com Sambalate e Tobias, qual é o nome do outro lá? São 3 figurinhas lá, né, que eles se incomodaram com Neemias, porque Neemias fez a reconstrução dos muros de Jerusalém, e eles provocaram, eles fizeram isso aqui, ó, né, colocou um espinho ali, colocou tipo assim, atrapalhou o que Neemias ia fazer. Por que eu tenho que parar essa obra? Por que tenho que vos atender? Eu não posso parar essa obra, quem me chamou, mas essa obra é maior. Então nós temos que tampar as brechas. A obra de Deus, ela é maior, ela é prevalente. Ela subsiste por si própria, mas nós somos usados para essa obra defender. Então, para receber a chamada, não pode temer o povo. Nós não podemos temer o povo. Nós não podemos. Eu fiquei sabendo aí, a notícia essa aí e está acontecendo, esse novo presidente do Chile. E eu até fiquei frustrado, vontade de conhecer o Chile, tenho um sonho de conhecer o Chile, tem tempo. Lá ele suspendeu os carabineiros, lá agora vão ser os civis que vão, é tipo suspender a polícia militar daqui. Por que eu estou querendo dizer falar isso aqui para os irmãos? O mundo caminha em mudanças, em ativismo, que o anticristo já está promovendo tudo isso aí. Ele vai levar para onde isso aí? Para uma anarquia, vai levar para o buraco. A igreja não pode. Por que eu estou falando isso? Porque os vizinhos nossos aqui, paulatinamente, vagarosamente, já estão sendo aí socialistas, né? E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que manter essa firmeza, essa coragem, não temer. Mas aí nós precisamos ser impregnados. Precisa entender, você tem muito mais coisa que isso aqui, essas exigências de Deus. Porque aí Deus vai nos dar o quê? Deus vai nos capacitar, Deus vai nos reforçar, Deus vai nos dar força. Por isso nós precisamos entender a palavra. Se vier começar uma abundância do dia para a noite, que nós como cristãos aqui, como que aconteceria com nós?
o que está acontecendo com os vizinhos, essa mudança, esse transtorno, como é que nós reagiria? Como nós nos comportaria? Essa pandemia, ela já trouxe um grande transtorno, sim ou não? Um grande transtorno, muita dúvida no início, muito pânico. Então está aqui falando essa exigência, Deus exigiu para ele, quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar a conspiração de pessoas que não querem ouvir as verdades de Deus e serem confrontadas. O mundo lá fora é confrontado. Olha o que nós estamos passando aí, essa corrida desse ano, nós temos que orar muito esse ano, porque a política está chegando aí, os irmãos sabem o que está correndo na rede social. Quem está aí, o homem não vai salvar a situação, mas o Salvador é Jesus Cristo, é Deus. É Ele que capacita, é Ele que dá a força. Então, para receber chamada, não pode temer o povo, nem palavras que saem deles. Quem recebe a chamada não pode se assustar com sarças, espinhos e escorpiões. Quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar o quê? Conspiração, pessoas. Isso é normal. Israel, há 2.700 anos, isso aconteceu com Ezequias. Enfrentou o quê? Dentro de um cativo, dentro de um lugar de pessoas escravizadas, uma lei rígida. Eles, como subalternos ali, tinha que ser ali complacente com aquilo. De que forma? Não complacente, eu falo assim, complacente com aquilo que estava acontecendo, saber que eles estavam ali porque devido ao pecado, eles tinham que ser complacentes com eles mesmos. Por isso que Deus levantou Ezequiel para levar a esses necessitados, para eles reforçar a fé, para eles se fortalecer. Deus levantou Ezequiel para se fortalecer ali. Então são incumbências que traz para nós aí, de grande valia para nós. A frase filho do homem é um hebraísmo que enfatiza a insignificância ou a mera humanidade de Ezequiel. Quem é o homem sem Deus, Quem é o homem sem Deus? Quem é o homem sem Deus? 1:3, Deus nunca esquece dos filhos, dos fiéis, aliás. Devido ao pecado, Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruída. Os pecados eram, olha aí, idolatria, tem hoje. Idolatria é só ídolos, irmãos. Tem muita idolatria. Pessoa, ambiente, e casa, que vem antes de Deus. O que vem antes de Deus é a idolatria. E é a mesma coisa, o que separa o homem de Deus? O pecado. Pronto, então já é idolatria. Então olha só, apostasia acontecia, mistura com outros povos, falsos profetas e falsos pastores e falsos profetas. Mas ainda havia esperança. Deus prometera restaurar a terra por amor aos que permanecessem fiéis a Ele. E Deus é assim até hoje. Se permanecermos fiéis, Deus nos socorre, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos mantém na expectativa, na esperança. É assim que Deus faz. Vamos caminhar, o tempo corre demais, O 2, a incumbência do profeta Ezequiel. Qual foi a incumbência dele? Conscientizar o povo da razão do cativeiro. Foram complacentes entre si, entre o povo israelita, não complacente com o domínio do rei Nabucodonosor ali, dos babilônios, mas complacentes. Eles tinham que se conscientizar, voltar atrás, nós erramos, nós pecamos, nós deixamos a idolatria acontecer, a apostasia aconteceu, por isso nós estamos aqui. Então olha só, a missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro, explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado de Deus e construir esperança concernente à promessa de Deus de restaurar o seu povo. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus, em vez de restringir a culpa aos antepassados, transferir a culpa. Não, foi devido a isso. Ontem nós estávamos em uma reunião, uma coisa que desenvolveu, Deus abençoou, deu certo. São consequências que hoje, no mundo que nós estamos atravessando, as pessoas têm facilidade de transferir o erro para outro, a culpa para outro. Tem facilidade. Aí o povo lá de Israel fez tudo, são coisas horrorosas, viu? Que estava acontecendo no templo aqui, tá? São coisas horrorosas que Israel estava praticando. Por isso que Deus irou contra eles.
fortemente. Deus não ouviu o clamor deles e deixou o inimigo vir e subjugar, arrebentar, acabar com eles, quase. E hoje isso é diferente? Não. As pessoas transferem essa responsabilidade do erro para outras pessoas, né? Como uma válvula de escape. Erro total, um ledo engano. Não resolve as coisas dessa forma. Resolve-se humilhando diante de Deus, reconhecendo o erro, voltando atrás, descendo que se sobe. É descendo que sobe, é humilhando que é exaltado. Israel estava nesse processo aqui devido ao pecado. Então, a incumbência do profeta foi lá, falou, alerta os seus olhos, os seus ouvidos, errou, volta atrás, reconhece, volta ao primeiro amor. A igreja para hoje é dessa forma. Aonde nós cometemos o erro, nós temos que voltar atrás. Se está entrando coisa errada, nós temos que colocar de pé, sair do automático, falar, não podemos ser conivente. Devemos admoestar, devemos avisar, alertar. É isso que é a incumbência dessa palavra, as implicações que nós podemos trazer de aprendizado. 2:1, Deus usa quem Ele quer. O Senhor usa os pequenos para confundir os grandes. Eu gosto mais, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Tem jeito de colocar ele aí, Eliara? Por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Tem versão que fala assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, olha só. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar quem? Os que se acham, os estrelas, né? Os que gostam de status. Deus levanta um que nem imagina para poder abater. Para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. O homem lá do mundo pensa pelo dinheiro, pelo poder, pela posição que tem, ele é forte, ele não é nada. E olha só, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, e as desprezadas, e as que são nada para reduzir a nada as que são. O 29. Para que nenhum mortal, olha só, para que nenhum homem se glorie na presença de Deus. Isso aqui é profundo, viu? Isso aqui é aula de ética, de humildade, responsabilidade, de postura de vivência, tratar os outros bem. A Bíblia ensina nós tratar os outros bem. Isso aqui é importante. Deus abate. Demora um tempo ou outro, mas Deus abate. Não tem para onde correr. Então, Deus não vê como o homem vê. Está lá em Samuel 16:7, né? Aí é a questão do estereótipo. Samuel mesmo ficou confundido, né, pastor Aldemiro? Chegou lá, viu os soldados, tudo forte, os caras tudo treinados. Falou, esse aí vai ser o rei, é isso. Veio 1, veio 2, veio 3, veio quanto? Veio uns 5. 5, é? Foi uns 5 que veio, né? Eu não me lembro mais. E o próprio Samuel ficou confundido, mas nem possível. O Espírito Santo não manifestou, não falou. Ele é profeta, ó, o profeta aí, ó. Ó, o profeta Samuel, lá na casa de Jessé. E aí, o ponto de ele chegar em Jessé, falou, mas e aí, ainda tem mais algum filho? Tem. Tem, mas está lá no pasto, lá no campo. Está lá, mexe com ovelha. Pois é, então é bom chamar ele, porque não manifestou nada não. Aí o que aconteceu? Quem foi que entrou? Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, estereótipo. Então Deus usa quem Ele quer. Deus usou Ezequiel porque quis. Deus chamou Ezequiel. Não foi Ezequiel que se dispôs, foi lá para trabalhar a Deus. Deus chamou Ezequiel. Porque isso aqui é um mistério muito grande, viu? As revelações de Ezequiel profundas, viu? Profundas. E para nós desvendar isso aí, tem que pedir muita misericórdia de Deus. Se Deus quiser dar a revelação. Porque você lê e não vai entender. Principalmente as rodas, né? Com os olhos, né? Aquele anjo querubim ali, ações querúbicas, né? Que fala. Eles ali com as rodas. Só quando ele virava o rosto, as rodas viravam do mesmo sentido. Só para ter uma palhazinha para a gente entender. As rodas é o mesmo que Deus nunca sai da posição dele. Nunca sai. E as rodas, roda entre rodas e os olhos nas rodas.
Isso implica que Deus nunca para, que Deus vê tudo e detém tudo, a forma de Deus. Está aí. 7 filhos, aí, está vendo? Mas ele errou por 2. Aí para chegar em Davi. Estereótipo, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Usou Ezequiel, usou Isaías. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma dele que dá certo. Aquilo que nós falamos, que do jeito de Deus dá certo. Do nosso jeito é perigoso dar errado, né? Sempre. Então está aí também. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, não devemos nos gloriar de nossos feitos. Tem gente que faz alguma coisinha que quer trazer o estrelato para ele. Irmãos, quanto mais você aprende a trabalhar na obra de Deus, eu aprendi muito com meu pai. Eu lembro do meu pai uma vez, eu tinha uma caminhonete, lá em 98, parece 99, eu estava carregando a caminhonete para ir para o Araguaia. Ele falou assim para mim, nunca mais, eu já falei isso aqui na igreja. Ei, Valtinho, se você tivesse essa disposição na obra de Deus que você tem para a pescaria, hein? Porque pensa num homem enjoado para o negócio de pescaria atrás, os negócios na hora de carregar. Meu cunhado, o irmão do pastor Toninho, ele gosta de pescar comigo porque ele fala que tem segurança, porque tudo arrumadinho, na forma de carregar. Eu aprendi isso com meu avô, né? Um homem prevenido vale por 1 bilhão. Um homem prevenido vale por milhões de homens. Então, vai viajar, então olha ali estepe, macaco, que a gente trabalha nessa área de carro, né? E eu nunca gostei de pescar, nem gostava demais. Meu pai não esquece disso. Se você tivesse essa disposição, você tem na pescaria para a obra de Deus. E hoje eu vejo. O que eu quero falar com isso? Está aqui no texto que falou para nós aí. Portanto, não devemos nos gloriar de nossos feitos, porque tudo provém dele e vai para ele, por ele e dele são todas as coisas. Lá em Romanos 11:16, tudo é dele, por ele, para ele são as coisas. Nós não precisamos nos gloriar em nós mesmos. Quanto mais nós trabalharmos na obra de Deus, quanto mais nós puder e tiver força, mais alegria nós devemos sentir. Tá? Não é contar ponto, não. Não, estamos fazendo isso, tal. Não, nós não estamos contando ponto. Nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos ganhando espaço nessa rota, nessa maratona que nós falamos aqui. Nós estamos nisso aí, nós estamos ganhando espaço com Deus, porque ninguém é bonzinho. Quer saber quem é bonzinho e quem não é? Mexe naquilo que a pessoa é sistemático. Né? Eu lembro de um colega meu, ele era muito valentão e nervosão, e ele era um cara bem mais forte que a minha pessoa. E ele era meio sisudo na casa dele, valente. Ele foi criar não sei se é pitbull, pode ser que você não lembra mais, que tem muitos anos isso. E era sistemático e tal, valentão, vozão, né, na casa dele. Um cara bom, um cara família e tal. E ele era assim, meio rígido, com a esposa, com os meninos, a gente via, percebia. E era coisa de família. Um dia ele chegou na casa dele, ele tinha esse cachorro, ele esqueceu, passou para dentro, entrou, o cachorro não fez nada. Aí o cachorro sempre ficava preso, só estava o cachorro agora dia de dormir, pastor Machado. Ele entrou lá dentro, ele descuidou, veio e foi para a área. A hora que ele chegou no tanque, foi para a área, ele só escutou o cachorro, disse que ele tremeu, disse que ele falou assim, nessa hora eu bambei as pernas, e os dentes para fora, não rosnado. Mas o homem quietou. E aí ele, muito valentão, disse que perdeu a voz para chamar a esposa. Eu não vou falar o nome da esposa, que ele está filmando. E foi falar o nome, quase que não deu conta de falar o nome. Eu falei, irmão, valentão, desse tamanho, desse porte aí, o cachorro que é seu. Mas você não sabe, ele vendeu o cachorro, ficou com medo. O cachorro fez isso umas 3 vezes e o coração dele disparou. Ele tinha problema de pressão. Aí foi no veterinário, o veterinário falou, você pode, ou sacrifica, ou esse cachorro te assustar na hora, ele te mata. Acabou a valentia, começou a ficar aí, como é que esse poodlezinho pequenininho. Acabou a valentia. Só para descontrair com os irmãos. Então as coisas são de Deus, então ninguém pode, né, se gloriar em nada, não devemos nos gloriar nos nossos feitos. Está aí. O 2:2, que o tempo está indo, já praticamente quase foi, Deus usa onde Ele quer. Deus usou Ezequiel no meio daquele povo. Olha a forma, um povo escravizado, um povo subjugado, um povo que tinha perdido as suas referências, as suas liberdades. Deus levantou um profeta, né?
Deus quis, foi da forma que Deus quis, ele chamou Ezequiel, não foi Ezequiel que foi se oferecer a Deus, Deus chamou ele, e depois Deus usou ele, né, ali no meio daquele povo. Bem-aventurados aqueles que são atentos à palavra de Deus e a recebem por ela. Faz a diferença ao vivenciarmos diferentes momentos da vida, e nos mais diversos ambientes, porque é luz, lâmpada, referencial, sustento, entre tantas outras qualidades. Deus sustentou ali Ezequiel, debaixo daquele jugo, para transmitir o aviso da palavra de Deus aos que não tinham oportunidade de ir aos templos, de ir lá buscar, aprender. Deus usou ele, fortaleceu ele. Deve ser assim conosco também. Ezequiel é comparado, tem sido chamado de o primeiro dogmático. O dogmático é o quê? O que é dogmático? É uma pessoa que segue um dogma. E Ezequiel foi impreterivelmente dogmático. Foi ali, ele foi na verdade absoluta, não foi no genérico e nem nas verdades paralelas. Ele foi na verdade absoluta, contundente na verdade. Ele está aqui falando, o primeiro dogmático do Velho Testamento, o Calvino do Velho Testamento, o mais influente homem em todo o curso da história hebraica, o pai do judaísmo, o profeta da responsabilidade pessoal. Cada cristão tem que ter, nós devemos ter uma responsabilidade pessoal com Deus. Não é porque eu sou líder de um departamento, não é porque eu só vou na igreja, não. Você tem aí a responsabilidade pessoal do cristianismo que você prega para a sua vida. Você tem a responsabilidade. O povo, muitos ali entendeu, eu penso que esse povo é há 2.700 anos, muitos ali entenderam, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós erramos. Uma aula, um ensinamento, a pedagogia de Deus para aquele povo ali, porque é raro demais. E aí, Ezequiel foi qualificado aí como um dogmático, do Velho Testamento, se não o mais dele, Ele creu na verdade absoluta, Ele foi determinado. Dogmático é aquele que é determinado, que seguidor de um dogma é determinado, e ele foi determinado. Cristão precisa ser dogmático. Sabia disso? Nós precisamos ser dogmáticos. Seguir fielmente a palavra de Deus, todo o processo da ortodoxia, da ortopatia, da palavra de Deus. Nós precisamos disso aí. 3:2, Deus usa na hora que Ele quer. A Bíblia registra o chamado de Deus ou a pessoa sendo usada pelo Senhor em diversos momentos. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus. Isso, irmão, implica para nós dentro da igreja. Nós não podemos estabelecer metas para Deus. Nós devemos ser aplicados, devemos ser, isso aqui a igreja tem aplicação, devemos ser determinados, devemos ser proativos. Nós precisamos disso. A Bíblia registra esse chamado de Deus, ou a pessoa sendo usada pelo Senhor em diversos momentos. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado. Não, agora que vai ser desse jeito que nós queremos fazer. Deus não precisa de alegoria, Deus não precisa de ajuda nossa. Vocês sabiam disso, irmãos? Usar foi quando a carruagem ali levando a arca, parou ali em Obed-Edom. Aqueles que estavam ali, o soldado ali, usar foi fazer o quê? Ela emperrou ali, ele foi tentar tirar, foi tentar ajudar Deus, foi fulminado. Davi ficou pasmo. Então, Deus não precisa de ajuda nossa. Deus quer nossa adoração, Deus quer nossa entendimento de submissão, temor, obediência. Deus quer isso. Louvor, gratidão, principalmente gratidão, Deus quer isso de nós. Nós não vamos dar conta de ajudar Deus nunca. Você pode ajudar a obra, pode ajudar o outro irmão, a família, por aí vai, tantas coisas, tantas entidades, mas ajudar Deus não. Deus não é menos do que Ele já foi lá atrás, ou menos lá atrás do que Ele é hoje. Deus é constante. É constante. A natureza perfeita de Deus, ela se mantém desde a eternidade, que nós não entendemos quando fundou e essa eternidade. Só sabemos que ela é infindável. Essa é a eternidade que nós devemos entender. Então,
tentativas em estabelecer regras, metas, tempo, ajudar a Deus. Nós precisamos ser disciplinados. Agora, estabelecer meta para Deus, como que é que Deus vai fazer desse jeito? Não. As coisas de Deus, primeira coisa, as coisas de Deus é o quê? Pura e simples. Por isso que está esse evangelho, esse ativismo, muita coisa querendo colocar arranjo para dentro do evangelho. Precisamos ser mais do que atualizados, porque ninguém é mais atualizado que a Bíblia. Se nós estamos com a Bíblia, se Deus está conosco, nós somos o quê? A maioria. Aquilo que nós falamos, Deus transforma jogadas medíocres em grandes lances na nossa vida. E qual o grande lance da nossa vida? De nós sabermos que nós vamos morar no céu. De nós saber que pode vir essa tempestade, está acontecendo nos nossos vizinhos países, mas se nós atentar para a palavra, nós só vamos dar conta de vencer, ser fiel, postar, ter coragem, se nós tiver com a palavra. Se nós não tiver com a palavra, nós não temos coragem. Nós não temos. Ezequiel teve a coragem porque Deus o chamou. E Deus nos chamou. Nós é o Israel de Deus. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Aí Deus nos capacita. Deus nos dá coragem. Deus nos fortalece. E nos dá o quê? Acima de tudo? Livramento. Deus faz isso conosco. E aí, Deus usa na hora que Ele quer. E foi assim, com Ezequiel, foi aí com Abacuque, está aí também Eliseu, eles esperaram ali e Deus fez na hora certa. Um profeta com vocação visionária. Experiência visionária era uma marca natural reconhecida do profeta Ezequiel. 3:1, visão do rolo e um livro. O rolo que o profeta recebera continha o que? A palavra de Deus. Ele comeu a palavra. O que é comer a palavra de Deus para nós, irmãos? Como é comer? Como nós vamos entender? Como os irmãos entendem isso aí? Ingerir ela de que forma? Colocando na mente, lendo, obedecendo, praticando, trazendo para a vida diária, prática. Isso é comer a palavra. Ezequiel entendeu. Deus falou, come esse livro. Entenda dessa palavra para você anunciar para esse povo. Esse povo precisa. Para mostrar para eles que houve um profeta no meio deles. Eu enviei você como profeta para eles não falar que eu não o avisei. Deus nos avisa? Sim ou não? Deus nos avisa. Deus nos avisa. Tem profeta. Quantos profetas passaram aqui o ano passado aqui avisando? Então Deus faz isso conosco, o rolo que o profeta recebera continha a palavra do Senhor e ele tinha a responsabilidade de entregá-la, palavras de lamentação e tristeza, dominavam a mensagem. Porque julgamos severos seriam executados contra os que praticavam a idolatria. Li errado, Porque julgamentos severos seriam executados contra os que praticavam a idolatria, o adultério e a apostasia. Comer o rolo simbolizava que o profeta Ezequiel precisava receber primeiro a mensagem de Deus e se comprometer antes de anunciá-la ao povo. Só quem come o rolo, que é a própria palavra de Deus, está preparado para toda boa obra. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que precisamos ler a palavra de Deus. Se vier uma política totalmente diferente dessa que nós temos, com essa liberdade de ir e vir no nosso país. O nosso país é um país muito tranquilo, em termos de liberdade. Do dia para onde for cerceada essa liberdade nossa, como nós poderemos reagir se as críticas vierem contra a igreja? Porque está caminhando para isso, viu, irmãos? Está caminhando. Nosso país, graças a Deus, está com as mãos de Deus. Nós é melhor que o povo lá? Não, está cheio de pecado aqui. São mistérios de Deus. Por isso que a igreja não pode parar de ser a agência do céu aqui na terra. A igreja não pode parar de anunciar a palavra. A igreja não pode parar de adorar, de evangelizar. A igreja não pode parar de ler essa palavra, anunciar essa palavra. Ninguém pode dar aquilo que não tem, nem distribuir o que não recebeu. Não é sensato, nem honesto, oferecer aos outros aquilo que não tem. Isso é lógico, é óbvio, 3:2, a visão dos querubins, a questão querúbicas aí, isso aqui é muito importante também. De acordo com John Taylor, do Antigo Testamento, os querubins desempenhavam uma variedade de papéis. Sua primeira responsabilidade era agir como acompanhantes e protetores de um santuário sagrado, como no caso lá do Templo de Salomão. E conforme continuação do seu papel no templo ideal do futuro visualizado por Ezequiel. Que futuro é esse?
o futuro reino milenar. Eu quero, quantos aqui querem participar do culto milenar? Nós temos que estar lá, viu, irmãos? Em nome de Jesus. E também outra função, uma proteção também era o seu papel no jardim do Éden, onde brandia uma espada flamejante. Nossa, hein? Essa espada aqui, nem canhão, nem nada, viu, Ápice? Nada, essa espada aqui, espada flamejante, para impedir o caminho para a árvore da vida. 3:3, a visão de juízo e restauração. Isso aqui também é futuro, é o reino futuro. É comparado com Apocalipse, tá? E tudo isso tem, irmãos, magnífico, viu? Nós aprendemos sobre Ezequiel, porque esse profeta aqui é brilhante. Não que os outros não são, mas o que Deus mostrou, a visão que Ezequiel teve, nenhum dos outros profetas você não vai achar na Bíblia. Principalmente esse das rodas dentre rodas, né? Esse vale dos ossos secos, isso é a restauração de Israel morto, né? E isso é para o reino futuro, vindouro, né? Que vai acontecer, Deus estabelecer sobre essa terra um reinado ímpar, que nunca houve. Deus estabeleceu o reinado de paz, de alegria, de domínio. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queria mais tempo, sabia? Tem tanta coisa aqui, tem tanta coisa que eu notei aqui, não dá para falar. E só o pano de fundo que a gente foi fazer aqui, né? Já toma um espaço. Aí teve que correr para caminhar aí, chegar aqui no 3:3. Deus abençoe a igreja, os irmãos que nos assistem. Abraço ao meu pai e minha mãe, que nos assistem, eu tenho certeza. E a igreja não vai parar, tá? De ser porta-luz desse evangelho aqui na terra. É incumbência nossa. Assim como o profeta Ezequiel, no meio daquela turbulência. E olha que nós temos 200 milhões de vezes de liberdade, mais que tudo que aquele povo sofreu. Então não deixamos de anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus enquanto louvar-se-ão com suas ofertas. 530 é o hino. Vivifica tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará sem o vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém? Irmão, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Walter. Domingo nós temos a continuidade deste assunto, né, que é o livro do profeta Ezequiel. O pastor Alberci vai dar essa segunda lição. Eu convidei o Alexandre para dar a terceira lição e o pastor Juvenil vai dar a quarta lição. Você vê que tem uma mudança aqui. Normalmente nós vamos passar o Juvenil para fazer o encerramento da lição. Mas eu achei a quarta lição, ela de uma relevância tão grande, que eu preferi que o pastor Juvenil falasse a respeito deste assunto. Agora, irmão, vou até tirar o microfone aqui. Quando for o pastor Juvenil, convida mais gente, os obreiros vêm, eu vou valorizar, é o nosso pastor presidente, tá?
eu não me atrevi a falar e não quis deixar que nenhum dos irmãos falasse do assunto. O assunto é simples mesmo, ele vai falar simplesmente sobre o pecado e as suas consequências. Não é assunto ideal para um pastor estar falando a respeito disso. E principalmente o pastor Juvenil, que tem toda a sua experiência, toda a sua bagagem no ministério, e que conhece o seu rebanho mais do que qualquer um de nós. Por que eu estou falando isso, irmão? Quando você vê o livro do profeta Ezequiel, desculpa pelos 8 minutos, vai dar 10, é muito interessante. A primeira resistência, está ali mais no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, eu não me lembro agora, você vai ver Deus colocar-se de pé no altar. Interessante isso, por causa do pecado. Depois ele sai do altar e vai para o meio da igreja. Você vê uma resistência de Deus, tamanho era o pecado do povo, ele levanta, depois ele vai para o meio da igreja, depois você vai ver uma outra revelação dele, para a porta da igreja. Ele vai lá para a porta, simplesmente ser o porteiro, porque já não resistia. E depois da porta ele vai para o meio, lá para o meio da Jerusalém, lá para o meio do templo. Aí o cativeiro vem, puf, leva o povo. Então vamos colocar de pé, vamos orar. Então, é mais ou menos a respeito disso que deve ser o assunto que o pastor Juvenil vai estar ministrando. Logicamente, aquilo que eu falei, todo assunto ele tem um aspecto histórico, profético, e tem aplicação pessoal, né? Então, eu pego muita aplicação pessoal, porque nos conduz dia a dia, né, irmão? Então, vamos orar ao nosso Deus. Lembrando que quinta-feira, ou amanhã, tem as orações pela manhã, e quinta-feira nós continuamos com a campanha que é de joelho, né? Então vamos orar. Deus e Pai, eu te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia, eu te louvo pela oportunidade de estarmos na tua casa, eu te louvo, ó Deus, por esta palavra que foi ministrada no dia de hoje, pela revista da Escola Bíblica Dominical com este tema tão maravilhoso. Meu Deus e meu Pai, nos abençoa, nos conduz em paz para os nossos lares, nos abençoe e nos dê uma noite de repouso tranquilo e um amanhecer glorioso na tua presença. Por isso oramos e agradecemos o Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e sempre. Deus abençoe os irmãos.